Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com, uma empresa especializada em IBM Máximo. Se você precisa de treinamento, implementação ou qualquer tipo de consultoria relacionada ao sistema, entre em contato conosco através do e-mail, telefone que está na descrição do vídeo. Para esse vídeo eu vou falar sobre manutenção preventiva com frequência de tempo. Nós temos dois tipos de frequência de tempo e de medidores e o foco neste vídeo será a frequência de tempo para geração de ordem de serviço em intervalos de tempo, ok? O módulo de manutenção preventiva ele pode ser encontrado no Máximo dentro do módulo de mesmo nome, né? As aplicações de manutenção preventiva e MP Mestre. Não vou falar sobre MP Mestre aqui, talvez no próximo vídeo. E resumidamente, o objetivo da aplicação manutenção preventiva é a geração de ordens de serviço com base em frequência de tempo ou medidores, ou frequência de tempo e medidores. Também é possível combinar os dois. O foco desse vídeo, como eu disse, é frequência de tempo e aqui tem um fluxozinho padrão desse funcionamento, que é criar o registro, que eu vou fazer daqui a pouquinho. São os registros que vão ser utilizados para gerar as OS, informar os detalhes do trabalho através de um plano de tarefa, definir os tipos de frequência, no caso, como eu já disse, vamos fazer em frequência baseada em tempo, selecionar as temporadas ou sazonalidade e talvez até criar uma hierarquia de MP, caso você queira criar uma hierarquia de ordem de serviço. Algumas dessas coisas nós não vamos fazer aqui, vamos focar na frequência baseada em tempo. Aqui nós temos os tipos que a gente pode utilizar dentro de uma MP. O tempo, a leitura de medidores, que nós temos medidores contínuos com frequência a ser atingida. Possivelmente faremos um vídeo no futuro para falar sobre a MP baseada em medidores. Nós temos um vídeo de MP mais antigo, acho que de 2015 aqui no canal, e já está na hora de reciclar esse vídeo, pois ele já está bem velhinho e tem algumas novidades aí, inclusive, né, considerando que o Máximo também está em uma versão 761, então naquele vídeo, se eu não me engano, foi o Máximo 7.5, já está bem velhinho, né? E, como eu disse anteriormente, é possível também usar uma combinação dos dois tipos, uma frequência baseada em tempo e uma frequência de medidores. Nesse caso, o que for atingido primeiro vai gerar a ordem de serviço, né? Faremos um vídeo no futuro com uma MP híbrida para mostrar como é que funciona isso. E aqui nós temos algumas informações relevantes que ficam na aplicação. Eu vou falar aqui rapidamente, mas eu vou mostrar na prática dentro da aplicação de manutenção preventiva para ficar mais fácil. Como tempo de avanço em dia, o que é um contador de MP, as informações da OS que são fundamentais, naturalmente. A MP Mestre eu vou deixar para depois, pois não é relevante. Ela envolve ativos rotativos e não é foco desse vídeo falar sobre isso. Então, eu estou na tela inicial do Máximo, eu vou entrar na aplicação manutenção preventiva e vou criar um registro novo. Vou criar uma MP do zero para mostrar para você algumas das principais funcionalidades que a gente tem nessa tela. A primeira coisa que a gente faz aqui é selecionar um ativo. Naturalmente, eu não preciso nem dizer que eu não tenho como ficar cobrindo cada campo que tem nas telas, pois ficaria um vídeo muito longo, muito maçante e nada objetivo. Então a gente vai pegar aqui uma bomba centrífuga qualquer. Vou pegar isso aqui é o Max Demo, que é a base de demonstração do Máximo. Então vamos pegar uma bomba rotativa, manutenção por frequência de tempo da bomba rotativa. É apenas descritivo essa MP aqui, eu estou colocando na descrição, naturalmente não seria essa descrição no dia a dia, mas aqui é para exemplificar no nosso exercício. Um plano de tarefa, alguns chamam de plano de trabalho, tinha uma tradução mais tradicional antigamente, então a gente pode colocar aqui, inspeção de bomba, que é um plano de tarefa. Eu ir para o plano de tarefa aqui para mostrar rapidamente, tem algumas atividades, mão de obra, né, que não tem material, mas tem mão de obra, não tem materiais de serviços nem ferramentas, mas eu tenho as tarefas e alguns registros de mão de obra necessários para executar esta MP, ok? Então vamos deixá-la aqui.
O tipo de serviço, normalmente a gente coloca manutenção preventiva, poderia ser uma inspeção, uma calibração, sem problema nenhum. No nosso exemplo vai ser uma MP ou PM, né, dependendo do idioma que você está falando, né, aqui está um valor original em inglês, seria o Preventive Maintenance, não tem problema, é o valor que a gente tem aqui. A prioridade da ordem de serviço, eu posso colocar um valor numérico qualquer e também poderia preencher algumas outras informações. E eu vou voltar aqui rapidinho daqui a pouco, mas vamos para o nosso foco. A responsabilidade também é uma informação que leva para a ordem de serviço. Por exemplo, Kurt Baldwin é o supervisor, esse será o supervisor da manutenção dessa preventiva na ordem de serviço. Informações de conta, almoxarifado, site, vamos deixar como está por padrão. E o que vale falar aqui também? Eu posso falar sobre o contador. Esse contador, ele é incrementado a cada ordem de serviço que é gerada. Esse contador ele é importante quando você utiliza a sequência do plano de tarefa para criar ordens de serviços, as ordens de serviço para o mesmo ativo, só que utilizando planos de tarefa diferentes. Por exemplo, eu tenho a manutenção mensal, a trimestral, a semestral e a anual. Eu poderia utilizar esta mesma MP com diferentes planos de tarefa, colocando na sequência aqui, sendo que a sequência 1 seria mensal e a sequência 3. Vamos supor que eu tenho outro plano de tarefa aqui, ó. Deixa eu colocar algo de bomba também. Manutenção trimestral. E aqui eu colocaria sequência 3. O máximo leva em consideração o contador que eu tenho aqui, chegando no número 3, ele vai utilizar esse plano de tarefa ao invés desse. Então, no terceiro mês seria manutenção trimestral. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro. Se não tiver claro, por favor, comenta aí, manda perguntinha no comentário que eu esclarecerei com o maior prazer, ok? Agora nós temos aqui a MP, com o contador zero, naturalmente não teve nenhuma geração, é uma MP nova que a gente está criando. Aqui eu tenho algumas informações de datas, a última data de início, a última data de conclusão. Aqui eu estou falando das datas de ordem de serviço e a data de vencimento mais próxima, que a gente vai ver daqui a pouquinho quando eu preencher as informações de frequência. Antes disso, é importante alterar o status, pois a minha MP está em rascunho. Eu clico aqui no botão de alterar status e vou colocar um novo status ativo. Clico OK. Agora sim, a minha MP ela é válida, porém ela não vai fazer nada nunca. Por quê? Eu não tenho nenhuma definição de frequência, que é essa segunda aba aqui. Como eu disse anteriormente, eu tenho a frequência baseada em tempo e a frequência baseada em medidores. O nosso objetivo é trabalhar com a frequência baseada em tempo. Eu posso colocar aqui 30 dias, ok? Então, a cada 30 dias, uma OS deve ser gerada. Porém, tenho duas informações vitais para o entendimento dessa frequência baseada em tempo. A primeira delas é que eu preciso definir a próxima data de vencimento estimada. Se eu não fizer isso, a minha MP não vai funcionar. Por quê? Eu preciso informar ao sistema qual que é a primeira data, porque ele precisa de um ponto de partida. O sistema não sabe quando começar. Então, hoje nós estamos no dia 29 de dezembro de 2020. Então, tenha essa data em mente quando estiver assistindo esse vídeo. Pois eu vou colocar a próxima data estimada no dia 30/12. Eu posso colocar aqui direto ou eu posso clicar no botãozinho de calendário e selecionar a minha data também. Tá? São duas formas e eu clico em salvar. Agora eu tenho a próxima data de vencimento estimada para o dia 30. Por que estimada? Agora vem o segundo ponto e muito importante. Usar a data de início da última OS para calcular a próxima data de vencimento é uma pergunta que vai avaliar a data de início da última OS. Se essa caixinha estiver marcada, significa que eu estou num agendamento fixo, ou seja, eu coloquei aqui uma data de vencimento estimada e ela vai ter a data da OS lá. Se eu apertar uma dica, né, de parênteses que eu gosto de colocar sempre nos meus vídeos, pois
muita gente não sabe, se eu clicar aqui e apertar Alt F1, eu consigo entender melhor o significado, para que serve aquele campo. Naturalmente, nem sempre ajuda muito, mas muitas vezes ajuda. Como, por exemplo, selecione essa caixa de seleção se desejar utilizar a data de início prevista da última ordem de serviço. Então, se essa caixinha estiver marcada, ela vai utilizar uma frequência fixa, ou seja, vai pegar a data lá do início previsto, que é criado durante eu tenho a data de geração da OS, durante a criação da OS, essa data é colocada lá no campinho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como funciona isso. Se essa caixinha estiver desmarcada, ele vai utilizar a data de conclusão da última OS. Aí nós temos um agendamento flutuante, porque a AMP criou a OS, certo? E nós temos aquela OS criada lá, só que essa caixinha está desmarcada. A data da frequência de 30 dias, ela só vai começar a valer quando a última OS criada for concluída. Essa é a diferença muito importante, por isso a gente chama de agendamento flutuante, pois ele vai depender da conclusão da OS. Aí qual que é o cenário melhor para mim? Não sei. O seu cenário pode ser diferente do cenário da outra empresa, ou de outra AMP, de outro ativo. Cada caso é um caso que você deve avaliar. Depende muito também do intervalo da frequência dessa manutenção. Uma frequência de 30 dias, vamos supor que passaram-se 15 dias e ainda não foi iniciada aquela OS. Passaram-se 25 dias e aquela OS não foi iniciada. Se você deixar isso aqui marcado, passou 25 dias, a OS nem foi iniciada, depois de 5 dias vai ter mais uma OS. Então, será que é isso mesmo que você quer? Ou você acha que é melhor terminar aquele serviço primeiro? Como eu disse anteriormente, vai depender do seu equipamento, vai depender da sua manutenção. Eu vou deixar esse cara aqui marcado para simplificar nosso exemplo, mas eu espero que tenha ficado clara essa diferença, porque essa caixinha aqui ela é muito importante para a definição de datas de frequência dentro do seu registro aqui, dentro da sua manutenção. Lembrando que a caixinha marcada ela vai ser fixa, a caixinha desmarcada ela será flutuante. Essa é a diferença. Agora eu tenho a frequência de 30 dias, que também é diferente, tá? De colocar um mês, tá? 30 dias são sempre 30 dias, sempre. Um mês já tem a virada do mês. Eu vou colocar 30 dias para exemplificar aqui, para ficar mais fácil a visualização do que? Dessa próxima tela que eu vou mostrar, que é a previsão. Olha aqui, a previsão, ainda não há previsão. Eu não tenho essa previsão gerada. Há duas formas de gerar a previsão. Automaticamente, através de uma Chrome Task, que eu não vou entrar no detalhe para o vídeo não ficar extremamente longo. E a segunda opção é através do menu, selecionar ação, gerar previsão. Antes disso, é importante conferir se o seu ativo está no status elegível. É só entrar no registro, ó, não pronto. Eu já imaginei porque esses ativos dessa base demo, geralmente eles estão assim, em operação agora. Maravilha. Vou retornar e aqui está meu ativo em operação. Vou voltar para minha aba de previsão e agora eu vou clicar em selecionar ação, gerar previsão, como eu falei, com uma previsão para 150 dias, ou poderia colocar a data também, um preenche o outro. Executar em segundo plano significa que essa janela vai desaparecer, mas pode demorar um pouquinho e você tem que recarregar o registro. Mas como a gente está fazendo ao vivo aqui, eu vou deixar desmarcado para a gente ver o resultado da previsão. A previsão para MP no site Bedford, que é o site do Max Demo, bem sucedida. Agora eu clico OK e nós temos a nossa previsão. São 5 registros, considerando a quantidade de dias que eu coloquei. A primeira para o dia 30/12. Lembra? Ó, dia 30/12 é a data de vencimento, né? Eu coloquei aqui. E agora nós temos a previsão a cada 30 dias. 30/12, 29/1, 28/2 e assim por diante. Algo interessante sobre a previsão, você pode ver mais no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre previsões mesmo. Tem um vídeo bem detalhado que eu falo só sobre previsão, sobre nova data e etc. Por isso eu não vou focar demais aqui para não ficar muito redundante. Confere aí no canal o vídeo sobre previsões. Aqui eu tenho algumas informações também interessantes, como sinal de alerta.
Muita gente não sabe para que serve esse sinal de alerta. Ele não é grande coisa, não. Diria que, por exemplo, eu coloco 10 dias e eu vou criar uma OS manualmente lá na minha ordem de serviço para esse ativo. Então, o máximo, se eu tiver um alerta de 10 dias, nós temos a frequência, passaram-se, vamos dizer, 20 dias, né? Nós temos aqui, ó, a 1 dia do vencimento. Então, se tiver a 10 dias do vencimento, o máximo na ordem de serviço vai me dar um alerta caso eu crie uma OS para esse mesmo ativo no status. Existe uma configuraçãozinha a mais lá na organização para fazer isso funcionar. Não vou entrar no detalhe, mas é importante você saber que o sinal de alerta serve para abrir uma janelinha para falar assim, ó, tem uma MP que vai gerar uma OS em breve. Você tem certeza que você quer criar outra? Então o objetivo dessa janela é apenas evitar com que você crie OS que vão ser atendidas através da MP. Então é um alertazinho que você pode ignorar ou você pode obedecer, fica a seu critério, mas para isso você precisa colocar o sinal de alerta, ok? Vou deixar 0 aqui e mantendo a frequência para o dia 30/12, que é amanhã, lembrando que o vídeo está sendo gravado no dia 29, tá? Então aqui eu tenho as informações de previsão, como eu já falei, ele não vai gerar uma OS hoje, ele vai gerar amanhã. Porém, para fins de demonstração, eu acredito que você quer ver a OS sendo gerada. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho duas coisas que eu posso fazer aqui. A primeira é colocar do dia 29, que é a data de hoje, eu consigo gerar a minha OS e regerar a previsão. Ou eu posso vir aqui na minha guia MP e mudar o tempo de avanço em dias. O que significa o tempo de avanço? Eu coloco 5 dias, você viu que o padrão é 0, significa que o cálculo da frequência vai ser a próxima data de vencimento menos o tempo de avanço. Ou seja, 30 menos 5, 25. Hoje é dia 29, então se eu mantiver esse tempo de avanço em dias com 5, significa que ele já vai gerar a minha OS. Por quê? Ele está gerando a ordem de serviço com antecedência de 5 dias. É só isso, é muito simples. É uma antecedência de 5 dias para a OS ficar pronta, para que talvez o programador queira mudar alguma coisa, ou o planejador queira preencher alguma informação adicional que não esteja no meu plano de tarefa, ou qualquer outra informação complementar ou preparação de backlog para a manutenção. Então eu posso deixar o tempo de avanço em dias, ou eu mantenho 0 e venho aqui na minha frequência e altero para o dia de hoje, ou o dia de ontem, como vencido. O que vai acontecer agora? Se eu alterar a minha data, ele vai dar um erro. Esse erro significa que eu já tenho uma previsão. Então, o máximo é um erro meio alerta, né? Tem essa interrogaçãozinha aqui nas versões mais recentes do máximo. Já existe uma previsão. Modificar esse campo tornará imprecisa. Então, essa previsão será excluída. Deseja continuar? Sim. Não tem problema. Eu vou salvar. Minha previsão foi limpa. Agora eu posso gerar de novo. Lembrando que existe uma cron task que pode ser configurada para gerar previsões automaticamente. Ou eu venho aqui e faço ela de forma manual. Colocando um prazo menor aqui de 120 dias, clicando OK, nós teremos aqui a previsão de 120 dias. Considerando a primeira data, que é a data de hoje. Lembra que estava dia 30, agora está dia 29, porque nós temos a data ajustada. Agora, como eu gero a ordem de serviço? Essa deve ser a pergunta mais importante. A primeira opção é através da configuração automática do sistema. Geralmente, assim como a configuração automática de geração de previsão, a configuração automática de geração de ordem de serviço, ela deve ser feita por um administrador máximo, porque ele vai saber os parâmetros de configuração dentro de uma tarefa cron para gerar uma ordem de serviço, para gerar as ordens de serviço. No caso, nós vamos fazer de forma manual, que é a segunda opção para fins didáticos aqui no vídeo. Então eu venho selecionar a ação, gerar ordens de serviço. Então eu tenho usar os critérios de frequência, significa que se eu deixar isso marcado, o máximo vai respeitar a minha data de vencimento. Se não tivesse vencido ainda, ele daria a mensagem
falando que não tem ainda a data definida. Se eu alterasse aqui, por exemplo, para o dia 30. Mas vamos voltar aqui. Eu vou deixar o critério de frequência marcado, considerando que hoje nós estamos no dia 29, que é o dia de vencimento. Então, o mesmo esquema do segundo plano funciona aqui, mas eu vou fazer da mesma forma. Vou clicar OK e vamos aguardar alguns segundinhos. A MP 1048, esse é o número da minha MP, criou a ordem de serviço 1511. Eu vou copiar aqui a minha ordem de serviço. Veja bem, o que acontece agora na minha previsão? Ele já pulou para o dia 28/1, que é a próxima data. Então, no dia 28 de janeiro, a próxima ordem de serviço será gerada pelo sistema, caso eu tenha, lógico, configurado a minha tarefa automática dentro do sistema. Agora eu vou no meu menu Ordem de Serviço, Acompanhamento de Ordem de Serviço, e vou colocar aqui a minha OS 1511, manutenção por frequência de tempo da bomba rotativa, ok? Eu clico aqui e agora eu tenho a minha OS gerada a partir da MP que a gente criou nesse vídeo, com o plano de tarefa que nós selecionamos, também o status aguardando programação. Se eu voltar aqui, ó, foi uma informação que eu não falei anteriormente, eu posso definir qual que é o status inicial da ordem de serviço. Posso já iniciá-la aprovada, já em andamento, aguardando aprovação. A minha iniciou aguardando planejamento ou programação. Então, é uma informação que, junto com a prioridade 2 que eu coloquei aqui, veio da ordem de serviço. Assim como informações importantes, como lembra do supervisor Baldwin, também veio da minha MP. Agora eu tenho as datas, início previsto, início programado. Lembra que a data de vencimento era no dia 29? Então vai ter aqui, ó, início previsto 29/12. Eu poderia ter definido também uma outra informação dentro da minha manutenção preventiva, aqui na frequência, a hora de início. Se eu colocasse, por exemplo, 9 horas da manhã, seria a hora de início previsto, caso você queira entrar mais no detalhe. A data prorrogada, como você pode ver aqui, ela não está editável, já tem ordem de serviço no meio do progresso aí e eu não posso alterar esse valor. Mas em algumas ocasiões, como não tendo uma ordem de serviço, você tem o meio do vencimento, você consegue prorrogar uma data, mas veja o vídeo que eu fiz sobre previsão, como você pode colocar novas datas aqui individualmente para cada uma das previsões. Ah, isso aqui vai cair no domingo, eu não sei, tá? Eu estou supondo, vai cair no domingo e eu quero colocar uma outra data, talvez segunda-feira. Você pode ajustar essa data e preencher uma observação, ou seja, você consegue alterar essas datas manualmente. Também já tem o vídeo falando sobre datas sazonais, confira aí no canal, não vou entrar no detalhe, pois eu acho que o vídeo já está até bastante longo, né? Mas eu espero que tenha sido claro, pois o mais importante aqui, recapitulando, o contador, veja que virou 1 porque já gerou a primeira OS, o tempo de avanço em dia, se ele está ativo, a previsão que eu mostrei também, se você quer incluir a MP na previsão automaticamente, e as datas, lembra que eu falei das datas? Última data de início, que é hoje, que a OS foi criada, e a data de vencimento mais próxima. Não tem data de conclusão ainda, pois a minha OS ela foi apenas gerada, ela não foi concluída, ela está em aguardando programação, que é o status aqui que você está vendo, e o ativo veio também, a posição do ativo, né? Esse é rotativo, então ele está no almoxarifado, né? Mas não vem ao caso, e o que eu acredito que o mais importante é isso, quem relatou, que no caso fui eu, proprietário, no caso sou eu, proprietário desta ordem de serviço, e a partir de agora eu posso começar os trabalhos, né, alterando status, mudando talvez datas, concluindo o nosso planejamento de tarefas, de mão de obras. Então é isso, nós temos aqui a nossa ordem de serviço, ela tem todas as informações que vieram em combinação da nossa preventiva e do nosso plano de tarefa, como você pode estar vendo aqui, todas as informações de data, de responsabilidade, prioridade, status, o planejamento que veio com as tarefas, né? Temos também a mão de obra, né? Os registros de mão de obra para trabalhar aqui. E agora eu poderia dar sequência ao meu trabalho, como alteração de status para poder seguir aí para aprovação, em andamento, conclusão, encerramento. E
o fluxo pode seguir normalmente a partir de agora. Voltando aqui para minha manutenção preventiva, eu espero que tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido bem informativo, bem esclarecedor. Lembrando que a Máximo Com faz treinamentos também desse tipo de treinamento funcional, treinamentos técnicos também. Nós damos treinamentos tanto em português quanto em inglês. Nosso treinamento é feito sob medida para você, de acordo com a sua necessidade. Então entre em contato conosco através do telefone. No caso, se você estiver vendo aí esse vídeo em meio à pandemia, o telefone não vai funcionar, pelo menos não fixo, pois estamos todos em regime de home office, mas você pode entrar em contato por e-mail através do maxadmin@maximocom.com e os detalhes estarão na descrição do vídeo. E agradeço demais se você ficou até aqui, porque você está realmente interessado no conteúdo e espero que tire bastante proveito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!